E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes, estamos de volta aqui no Capitalistas de Merda e hoje nós vamos falar aí sobre a treta que rolou aí com o Basecamp na última semana. Para quem não sabe, né, o Basecamp fez aí um anúncio proibindo, né, falando que não se pode mais falar sobre política dentro da empresa, entre outras coisas, né. Então me acompanha aqui no YouTube, no podcast e também no site, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. A minha humilde visão aqui de quem também é empresário aqui no Brasil e que toca alguns negócios, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro queria dar as boas-vindas aí para quem chegou novo no canal, seja no YouTube, seja no site, seja aí nas plataformas, podcast e tal. Aqui no Capitalistas de Merda, normalmente eu falo sobre assuntos, né, relacionados ao capitalismo, né, empreendedorismo e também esses casos aí de Big Techs, impacto da tecnologia na sociedade e tudo mais. Hoje vamos falar então sobre esse caso aí do Basecamp. Então, para quem não sabe, né, vamos recapitular aqui o que aconteceu na última semana, né? Então, podemos começar aqui com um post lá do Jason Fried, sei lá, onde ele anunciou mudanças no Basecamp, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou deixar linkado, né, em todos os lugares aí o post, né, original. E basicamente ele faz os primeiros parágrafos assim, dá uma enchida de linguiça ali, fala umas coisas, cita uns autores aqui, uns pensadores ali e tudo mais, sem grande profundidade, e depois ele vem com as mudanças no Basecamp, né? O Basecamp é uma empresa lá do Vale do Silício e tal, bem conhecida, já fala um pouquinho mais tanto sobre o Jason Fried aí e também sobre o DHH. Então, no post, ele anuncia essas mudanças, tá? Eu anotei aqui essas principais, né? Então, a principal não há mais discussões sociais e políticas sobre dentro da empresa, né? Basicamente isso, dentro do Basecamp. Então, nesse anúncio, eles estão dizendo que não se pode mais ter discussões sobre política dentro das plataformas que eles usam dentro da empresa. Basicamente, está dizendo, olha, não pode falar de política aqui dentro. Também eles cortaram lá os benefícios paternalistas, digamos assim, né? Eles listam ali que o Basecamp dava vários benefícios, né, de, sei lá, tipo academia, não sei o que, para o bem-estar mental, várias coisas interessantes. Eles cortaram esses benefícios, né, dizendo que esse tipo de benefício influencia a vida fora da empresa, né? E por mais que eles tenham boa intenção, isso é ruim para o negócio. Também falam que não se pode mais ter comitês, né? Então, tipo, quando algumas pessoas se juntam dentro da empresa para, enfim, falar sobre algum tipo de problema ou levantar questões e tal, isso não pode mais. Também não se pode insistir, assim, esse item ficou meio vago para mim, mas não se pode insistir em decisões anteriores. Tipo, tá dizendo assim, o que foi decidido no passado, né, eles vão explicar uma vez e não vão ficar debatendo sobre o assunto. Tipo, o que foi debatido e que foi decidido, inclusive esta decisão, né, não se fala mais nisso, né, basicamente, né. Também eles cortaram lá os feedback 360, né, onde alguém dá o feedback para alguém, enfim, o superior para o funcionário e tudo mais. E esse aqui também é um item importante para falar, né, não se esquecer do que a gente faz aqui, né, o Basecamp como empresa, né, basicamente está dizendo, olha, o que a gente faz aqui nós somos uma empresa, a gente cria nós temos um produto e o foco é esse, né. E ele também diz, né, dentro desse item aí, de não esquecer o que a gente faz dentro do Basecamp, que nós não somos uma empresa de impacto social. Então, tipo, basicamente está dizendo aqui a gente se importa com, pelo menos a minha leitura, né, a gente se importa com a grana, com o produto e já era. A gente não está querendo causar impacto social no mundo, não estamos querendo resolver nenhuma questão que não seja a dos clientes do Basecamp. Basicamente esse foi o post lá do Jason Fried. Logo depois a gente também teve um post do DHH, né, que eu já vou falar um pouquinho sobre os dois, tá? O DHH, o David Heinemeier Hansson, né? David Hansson, é um cara bem conhecido, eu já falo um pouquinho sobre isso, né? No post dele, também vai estar linkado por aí, ele fala que, isso aqui foi até um comunicado que ele fez para as pessoas que trabalham no Basecamp, dizendo, olha, por mais clichê que possa parecer,
estes são tempos difíceis em muitos lugares do mundo, nos Estados Unidos também, somos constantemente confrontados aí com tragédias terríveis e lutas políticas polarizadas e blá blá blá, fala aqui das redes sociais e tal. Existem muitos lugares para se envolver, expor e se envolver nessas conversas políticas, né? E o Basecamp não deve ser um desses lugares. Então, o fundador da empresa, né, ele também reforçando o que o CEO da empresa lá também comentou. Ele também fala que o Basecamp deve ser um lugar onde as pessoas, né, possam trabalhar com os colegas de todas as origens, convicções políticas, sem ter que lidar com os pesados debates políticos, né? Então, tipo, é uma empresa bem grande, mas o que ele está dizendo é que parece, né, que ele está dizendo que isso pode ser um fardo para as pessoas, né, de ter que ir trabalhar e também elas já vêm de um background diferente, já possuem visões diferentes e que dentro da empresa não se pode ter esse fardo de ter que discutir esse tipo de coisa, né. Então, vale falar um pouquinho sobre o background, assim, né? O David Hampson, né, ou DHH, como ele é conhecido, é interessante, assim, porque eu conheço ele há bastante tempo, né? Quem trabalha na área de tecnologia muito provavelmente conhece, porque ele é o criador do Rails, né? Rails é um framework aí para desenvolvimento de software que funciona em cima de uma linguagem, que é Ruby. E esse framework, ele mudou bastante, assim, né? Os conceitos de desenvolvimento de software influenciou bastante, assim, né? Por várias coisas positivas, algumas nem tanto e tal, tem toda uma comunidade em cima, e acabou que esse cara, ele é, né, o David, ele é bem conhecido por conta dessa influência que ele teve, né, a criação do Rails e todo o movimento da comunidade e os negócios que ele criou a partir disso. Então, vale ressaltar esse detalhe, né, que é importante, né, dentro do contexto. E dentro do contexto também vale dizer que tanto o David quanto o Jason, lá, né, as duas pessoas da empresa do Basecamp, eles são bem renomados, digamos assim, dentro do mundo dos negócios, do Vale do Silício. Eles são bem adorados também no Brasil e no mundo, assim, por conta dos livros que eles lançaram aí ao longo dos últimos tempos, né? Então tem aquele Rework, que é muito famoso. Eu até li esse livro há muito tempo atrás, nem me lembro exatamente, mas foi um best-seller também, né, esse Rework. Tem o Remote, né, onde também fala sobre o trabalho remoto. E tem um último aqui que é interessante, que eu vi há pouco tempo, antes de sair toda essa questão aí do Basecamp. Eu vi muita gente aqui no Brasil falando sobre o livro, né, que é o It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Tipo, não precisa ser uma loucura no trabalho. E olha só esse time, né, interessante. Muita gente eu vi na área de desenvolvimento, né, de tecnologia, falando muito bem desse livro. Eu não li ainda, eu até tinha colocado na minha lista de livros a ler, assim. Acho que vou ler, porque eu quero entender, assim, né, mas basicamente eles são bem conhecidos por trazer essa disrupção, e eu trago disrupção aqui entre aspas, né, porque ao mesmo tempo que o próprio David, né, no Twitter, ele é muito ativo e ele traz sempre assim pautas progressistas. Ele é um cara que parece entender um pouco, né, parece não ser insano, né, digamos assim, não é daquelas pessoas insanas do Vale do Silício, né, pelo menos parecia para mim, né, e sigo ele no Twitter e tal, e eu vale também fazer um disclaimer que eu nunca usei Rails nem Ruby, esse tipo de tecnologia que ele cria, que ele baseou a empresa dele, né, mas conheço por conta aí da influência que ele tem no mundo do desenvolvimento de software, né. Mas enfim, o David ele sempre foi muito ativo no Twitter, agora nos últimos tempos também, e ele no post dele ele fala um pouco disso, né, de que no Basecamp agora internamente não pode, mas que ele continua encorajando as pessoas a fazer isso fora do Basecamp. Isso é um pouco estranho, assim, pelo menos na minha leitura de novo. Bom, então esse é o contexto, assim, né, essas pessoas, não quero reduzir, né, mas são pessoas do Vale do Silício que pautam muito, né, influenciam muito o mundo da tecnologia, o mundo dos negócios, das startups e não sei o que, mas dá para dizer que eles sempre tiveram, pelo menos o David, uma posição um pouco, até digo, legal, assim, por conta de sempre pautar essas coisas, né, de olhar, de ter uma visão, no meu entender, um pouco diferente, assim. Por isso que me pegou bastante de surpresa, assim,
essa nova posição, né, do Basecamp me pegou muito de surpresa quando eu vi, né, todo mundo falando no Twitter e li os posts tanto dele quanto do Jason. Fiquei bem chocado, assim, porque eu não esperava, né, uma reação dessas, assim, muito por conta desse histórico, assim, né. Claro que a gente sempre espera, pelo menos aí na minha visão aqui, sempre espero, não espero muito, assim, das pessoas do Vale do Silício, porque, de novo, é uma cultura, assim, que vem há muito tempo e todo mundo conhece já, né? Tá cada vez mais em voga, assim, essa cultura do Vale do Silício e tal, e que é, obviamente, movida aí, é o capitalismo na essência, assim, né? E, enfim, me pegou um pouco de surpresa. E aí, como teve muito debate em cima, logo, acho que no outro dia, né, claro que, né, o Basecamp por conta disso que eu falei, do histórico das pessoas por trás e o Basecamp ser bem conhecido, começaram a rolar várias matérias por aí. Inclusive o próprio David, né, postou falando sobre a matéria, essa do principal, a matéria do The Verge, né, que fala sobre o Breaking Camp. Então, dei esse background de quem são as pessoas, do que eles fizeram. Então o resumo não pode mais falar sobre política no trabalho, né? Muito estranho vindo dessas pessoas, e até nesse meio tempo começaram a rolar especulações, assim, de tipo, parece que isso está vindo do setor jurídico, né? Esse comunicado, e não das pessoas realmente ali da empresa, né? E aí, enfim, logo depois disso, o próximo capítulo é a história real por trás, né? Onde tá coberto ali pelo The Verge, vários outros sites aí, mas a história ela começa 10 anos atrás até, e ela tá ligada a uma lista que foi criada internamente dentro do Basecamp interno, né, das pessoas que trabalham no Basecamp, resolveram criar uma lista que se chama, porque eu acho que não sei se deletaram ainda, mas a lista é Best Names Ever. E aqui começa a ficar interessante eu digo no ponto de analisar, né? Então, 10 anos atrás, a empresa, né, as pessoas que trabalhavam na empresa criaram essa lista, Best Names Ever, relacionada aos nomes dos consumidores do produto do Basecamp, né? Clientes do Basecamp. Então, basicamente assim, quando eles achavam um nome engraçado ou estranho, eles colocavam dentro dessa lista, né? E ficavam tirando sarro, né? Tirando o sarro do nome das pessoas. Isso é muito comum, né? Meu nome é Jaidson, então a minha vida inteira aqui no Brasil, né, Jaidson é um nome muito estranho, né? A gente não tá acostumado, ele não é nem um nome de origem, sei lá, americana ou de qualquer lugar, ele não tem origem nenhuma, na verdade. E isso me chamou a atenção, assim, quando eu vi essa lista. É algo que eu tô acostumado e a gente faz aqui na cultura do Brasil, a gente tem muito isso, né? Porta dos Fundos tem vídeo tirando sarro disso, todo mundo tira sarro do nome das pessoas, né? E isso é uma coisa bem tóxica, assim, e pode se tornar muito tóxica, né? Pode se tornar pior do que é, né? Do que ela representa. Então essa lista, ela começou a causar, imagina, ela foi criada há 10 anos, as pessoas novas que chegavam no Basecamp, e ainda mais no momento político que a gente vive há alguns bons anos, assim, né, um momento de polarização e tensão, e nesse caso, né, no meu ponto de vista, corretamente, as pessoas começaram a questionar essa lista, né, tipo, tá, mas espera aí, isso aí não é algo legal de fazer, né, porque ficar tirando sarro aí do nome das pessoas. E óbvio que, né, sempre tinha o nome quando tinha uma origem latina, né, uma origem africana, sei lá, uma origem, sei lá, de algum outro lugar. As pessoas ficavam tirando mais sarro ainda desse nome, e chegou ao ponto, isso até o David comenta, né, chegou num ponto onde estavam fazendo conexões com genocídio, com racismo, com machismo, o que não deixa de estar errado, né, do meu ponto de vista também, de novo. Não deixa de estar errado, porque realmente a gente ficar tirando sarro disso, da origem do nome. O David tenta argumentar de que muitos nomes que estão lá na lista têm origem europeia, têm origem não sei o que e tudo mais. Mas eu acho que essa justificativa é um pouco rasa e pobre, assim, né? Porque o que rolou é que as pessoas começaram a questionar e começaram a ser mais enfáticas em relação a isso. E pelo que eu entendi, por um momento, os donos lá, enfim, as lideranças na empresa ficaram tentando equilibrar isso, dizendo que não é bem assim, porque olha só, e também participavam dessas discussões políticas, né?
E, enfim, essa foi a origem de tudo, assim. Então, todo esse questionamento, essa posição, né, esse reposicionamento da empresa, até no post do Jason ele diz, olha, a gente tomou essas medidas internas e agora a gente quer compartilhar com todo mundo. Por isso que soa, né, meio que uma coisa meio jurídica, assim, né, de colocar oficialmente que o Basecamp agora está se posicionando de uma maneira X e não mais Y, né. Então, olha, o negócio foi assim, né? Então vários sites falando sobre e tudo mais, eu vou deixar tudo linkado aqui caso vocês não tenham visto. E agora eu vou dar um pouco da minha visão aqui, claro que com uma realidade bem diferente, e eu acho que esse é o ponto principal, assim, né? A gente tem mania no Brasil, e isso é cultural, mas dentro do empreendedorismo, assim, dentro do mundo dos negócios, a gente sempre acaba consumindo e implementando as coisas que vêm de fora, assim, né? E muito influenciados aí pelo Vale do Silício. Claro que isso não é exclusivo aqui do Brasil, né? Todo mundo faz isso, né? O Vale do Silício é o polo, blá blá blá, né? E a gente fica sempre... eu já fiz a trip do Vale do Silício, já fiquei deslumbrado, já passei dessa fase, né? Eu acho que todo mundo... talvez agora a gente tenha até um pouco menos isso, mas pelo menos para quem vem da área de desenvolvimento de software, assim, todo mundo ficou em algum momento deslumbrado ou ainda vai ficar com o Vale do Silício, as empresas e muita grana e comida de graça e enfim os benefícios e tudo mais, né? E esse jeito de tocar os negócios disruptivo e tudo mais. Aí o que eu trago aqui para fazer um contraponto com tudo isso que aconteceu é que, tipo, a gente tem que perder um pouco essa mania, assim, né? Aqui dentro das minhas empresas eu tento fazer isso diferente. A gente tenta, obviamente a gente olha para o que está acontecendo no mundo e tal, mas o Brasil é muito diferente. Então a gente não pode ler lá o Rework ou qualquer um dos livros dessa turma aí do Basecamp e querer chegar aqui e implementar nas nossas empresas no Brasil, que tem N contextos que atravessam isso e que talvez até funcione, né? Mas na prática é muito diferente. Então eu não estou dizendo que a gente não deve ler, né, e não deve entender o modelo de squads do Spotify, o modelo Scrum, blá blá blá, os modelos de trabalho remoto do Basecamp. Claro que a gente tem que ler e com certeza a gente vai tirar, né, algum proveito daquilo, vamos conseguir talvez implementar uma coisa ou outra, ou talvez até tudo, né? Não estou invalidando o trabalho, eu estou dizendo que na minha experiência, né, como empreendedor, eu sempre tento olhar para o contexto que para mim tem que ser o contexto real, né? Então, tipo, a gente não pode simplesmente pegar um livro, ler e tentar aplicar dentro da empresa. E eu vejo muita gente fazendo isso, né? Entrando mais agora nesse um pouco de assunto de empreendedorismo, a grande maioria dos empreendedores e empreendedoras no Brasil, eles passam por um processo de imersão, de leitura, de consumo de conteúdo de fora e vão para evento de fora, South by Southwest, né, ou qualquer outro evento aí onde a gente, né, ou faz a trip pro Vale do Silício para quem é de tecnologia ou não, tudo mais. E aí, óbvio, isso é natural, assim, né, a gente fica com essa, né, com essa adrenalina, digamos assim, e com esse sentimento bom, assim, de, poxa, olha só como é que é lá nos Estados Unidos, ou sei lá onde, vou implementar isso aqui no Brasil, e aí acaba que, tipo, ou fica um negócio muito raso, né, então a gente tem vários casos aqui de empresas que tentam adotar esse modelo, mas é muito mais fachada do que qualquer outra coisa, então... não é nem dica, vou só dizer o que eu faço, pelo menos nos meus negócios, o contexto sempre primeiro, que é o contexto da nossa realidade no Brasil e nunca um contexto de fora, né? Quando é necessário a gente busca uma referência de uma empresa de fora ou uma empresa até aqui dentro do Brasil, né? Então, para pequenos negócios, assim, é muito difícil. Vamos aplicar o modelo do Spotify, né? Tipo Spotify, ou o próprio Basecamp, ou o Facebook, ou o Google, né? A gente foi enganado, né? Fomos enganados, que nem diria lá o craque Daniel. A gente foi enganado nesse modelo do Vale do Silício e Google, Facebook e tudo mais, porque na realidade é totalmente diferente, né? Faz um comparativo, né? Eu gosto de fazer uma análise com, sei lá, com música, né? Com cultura, assim, música e filmes, por exemplo, ou séries, né? Olha a diferença, né? A discrepância quando a gente tem uma produção
de cinema nacional e um de cinema de Hollywood, né? Ou não nacional, só Brasil, né? Eu digo até de outros países, assim. Tem uma discrepância muito grande, assim. E então não adianta a gente, pelo menos na minha visão, assim, os melhores filmes, as melhores produções culturais, assim, são as produções autorais que levam em consideração o contexto, né, que é o contexto brasileiro, não é o contexto de Hollywood. Então dá para fazer esse paralelo, né, Hollywood, Vale do Silício, né, com as coisas que a gente está comentando aqui. O mesmo paralelo vale para a música, né, não tem como achar que podemos seguir um modelo da indústria da música americana ou da Inglaterra, né, de Londres, e tentar aplicar aqui. É muito diferente, o contexto é muito diferente. Eu acho que isso vale muito, né, essa analogia, esse paralelo para o mundo dos negócios. Pelo menos é assim que eu vejo, né, é assim que eu encaro e é assim que eu toco aqui os meus negócios, e tem funcionado relativamente bem, assim, né? Claro, não estou dizendo que a gente tem que ignorar tudo que acontece. Não, tem que estar sempre por dentro, blá blá blá, ler os livros lá que o Google está fazendo, que a própria Basecamp está fazendo e tal, e extrair e tentar traduzir para o nosso contexto e não simplesmente fazer uma implementação, né, 100%, senão a gente acaba acontecendo, por exemplo, agora, não, o Basecamp fez isso, vamos fazer também. E aí, voltando um pouco ao assunto agora, sobre debates políticos dentro das empresas, eu acho que, primeiro, me pegou de surpresa, como eu comentei, né? Eu acho que é totalmente o momento, né? O momento que a gente vive na história, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de novo, levando o contexto em consideração. Esse tipo de coisa eu acho bem tóxica, assim, acho bem ruim. Eu acho que tem um efeito colateral muito ruim, né? Porque ao mesmo tempo, né, que tem todo esse, todo mundo, levamos em consideração as pessoas que trabalham na empresa, isso e aquilo e tudo mais. O que o Basecamp faz é subverter isso, né, inverter isso, né, tipo, não, dentro do trabalho é trabalho, fora já era. E isso, assim, para mim, quando eu trabalhava em outras empresas, aí, sei lá, tô até lembrando aqui, eu sempre achei isso muito ruim, assim, esse papo, né, de que as coisas não se misturam, tem que levar em consideração tua vida pessoal, tua vida profissional. Eu acho que isso tenho certeza, isso não tem como acontecer, né? É impossível a gente não misturar a vida pessoal, a vida profissional, não tem como, a gente é uma pessoa só e isso é impossível. A gente tem que ter, obviamente, o bom senso, mas às vezes também isso vai ser extrapolado, né? Seja pro lado bom, pro lado ruim e tal. Então não vejo isso com bons olhos, assim, jamais aplicaria um tipo de regra dessa dentro da empresa, até porque no modelo que a gente toca as nossas empresas aqui, a gente faz um modelo totalmente, né, o mais próximo de um modelo horizontal, né, onde não tem uma decisão. Obviamente, sócios na empresa decidem grande parte de para onde a empresa vai e tudo mais, mas na relação entre as pessoas e como os projetos são tocados e tudo mais, o que a gente tenta fazer é sempre como um time único, né? E não um que responde para outro e tudo mais, né? Então eu não vejo com bons olhos esse tipo de coisa, especificamente falando sobre o debate político, de cortar, porque isso é impossível. Como é que vamos cortar? Imagina no contexto do Brasil, como é que vamos cortar o debate político dentro de uma empresa? Eu acho que inclusive tinha que ser o contrário, né? Tem que se debater, tem que falar, tem que explicar, tem que mostrar, tem que conversar, né? Porque isso faz parte, né? A política está envolvida em tudo, né? É tudo, os negócios, impacta os negócios, impacta a vida das pessoas, impacta, enfim, tudo. Então eu acho meio absurdo isso, né? E vamos ver, vamos acompanhar aí o que vai acontecer lá pro lado do Basecamp. E aí, o que vocês acharam dessa decisão, assim, né? Como é que para quem tem empresa, né? Como é que vocês fazem aí dentro da empresa de vocês relacionado a, por exemplo, política no Brasil, que a gente vive talvez um dos piores momentos na história? Vocês falam sobre isso abertamente, né? Eu digo, na nossa empresa a gente fala abertamente sobre todos os assuntos, em todos os aspectos, a qualquer momento, né? Obviamente a gente tem os momentos de projetos e tudo mais, mas sei lá,
a vacina que não foi comprada. Pô, óbvio que a gente vai falar, óbvio que a gente vai debater sobre isso, seja no nosso chat, Slack, qualquer coisa, seja na nossa daily, seja no momento de descontração, né, que a gente faz também. Óbvio que a gente vai falar, não tem como não falar. Isso inclusive eu acho bom a gente salientar esse tipo de coisa e falar abertamente, né, sobre esse tipo de coisa. Então é isso, fico curioso para saber assim, como vocês viram essa atuação do Basecamp, né, o que eles fizeram, e também fico curioso para saber como é na empresa aí de vocês, e quem trabalha numa empresa também, como é também é proibido, ou vocês, né, moderam quando vão falar assim, tipo, não vou falar sobre isso, né, tal coisa de Bolsonaro não vou falar, tal coisa não sei o que não vou falar. Como é que vocês fazem, né? Aqui, pelo menos na nossa empresa, a gente fala abertamente, não tem restrição nenhuma e a gente gosta, inclusive, de falar. Então é isso, pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, as referências estão todas aqui, muito obrigado aí para quem se inscreveu aí no canal nas últimas semanas, se inscreveu lá nos podcasts e tudo mais, e é isso aí, nos vemos numa próxima, até mais.